Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. A questão diz assim: o gás hélio disponível comercialmente pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pela série de decaimento. Desde a formação da Terra há 4,5 bilhões de anos, apenas metade do urânio-238 decaiu para a formação de hélio. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar que... Veja bem, antes de responder à questão, vamos entender o que é o decaimento radioativo, tá? O decaimento radioativo natural, ele vai ocorrer quando o núcleo do átomo de algum elemento químico é instável. E, então, ele se parte, liberando radiação eletromagnética e desintegrando-se. Quando o núcleo é instável, né? Quando ele possui mais de 84 prótons, ou seja, todos os elementos químicos com número atômico superior a 84, ou seja, do polônio em diante. Isso vai acontecer porque os prótons, que eles possuem cargas positivas, eles vão se repelir mutuamente. E assim, o núcleo desestabiliza-se e desintegra-se, tendo em vista que as forças que mantêm o núcleo unido são insuficientes para combater essas forças de repulsão que vai ocorrer ali dentro do núcleo, devido ao excesso, né, à grande quantidade de prótons. A desintegração, ela também pode ocorrer com o número atômico, né, dos elementos menor que 84. Se eles possuírem uma quantidade muito diferente entre prótons e nêutrons no núcleo, como os nêutrons eles não têm carga, essas partículas elas são responsáveis para minimizar as forças de repulsão entre os prótons e manter o núcleo estável. Porém, se acontecer de ter mais prótons que nêutrons, ou bem mais nêutron que próton, o núcleo também poderá perder a sua estabilidade e também vai se desintegrar. Esses são os elementos químicos chamados de elementos com núcleos enriquecidos. Bom, o nosso exemplo aí usa o urânio-238. Tá? O urânio-238 ele é um isótopo radioativo que sofre um decaimento e vai liberar a partícula alfa. A partícula alfa ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. E essa partícula alfa, ela vai ser o núcleo do átomo de hélio. E com isso, vai originar o núcleo do tório-234. Então, no decaimento do urânio-238 para o tório-234, eu vou liberar a partícula alfa, beleza? Então, a gente pode dizer o seguinte: o tório, ele também vai sofrer decaimento radioativo natural, porque seu número atômico é igual a 90. Ele libera uma partícula beta, que é um nêutron que se transforma em um próton no núcleo e em um elétron que é liberado, e transforma-se em outro elemento, o protactínio, que é o 234, que tem número atômico 91. Nesse decaimento, com esse elemento, em uma série sucessiva, até que ele se transforme finalmente em um elemento químico de núcleo estável. Tá? Aí, nesse caso que a gente está considerando, esse decaimento radioativo, o último elemento, ou seja, o elemento com núcleo estável, vai ser o chumbo 206, tá? Cujo número atômico é 82. Então, agora que a gente fez esse resumo e eu deixei aqui
isso tudo escrito para que você depois leia com calma, a gente pode responder a questão, tá? Aí ele fala assim, com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra A, o decaimento de um átomo de urânio produz, ao final da série de decaimento, apenas um átomo de hélio. Cara, se o átomo de hélio é a partícula alfa, a gente vai ter quantas partículas alfas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas alfa. Então, essa aqui está errada. A letra B fala que o decaimento do urânio 238 para o urânio 234 gera a mesma quantidade de hélio que o decaimento do urânio 234 para o tório 230. Veja bem, urânio 238 para o urânio 234. Do 238 para o 234, eu liberei uma partícula, certo? Agora, do urânio 234 para o tório, do urânio 234 para o tório, eu liberei uma partícula alfa. Opa, então a resposta está na letra B. A letra C fala assim, daqui a 4,5 bilhões de anos, a quantidade de hélio no planeta Terra será o dobro do atual. Cara, presta atenção. Ele falou aqui que a meia-vida do tório, do urânio, é de 4,5 bilhões de anos. Então, veja bem, como a meia-vida dele é de 4,5 bilhões de anos, hoje eu tenho, por exemplo, uma quantidade de tório, de hélio, né, de partícula alfa sendo emitida. Daqui a 4,5 bilhões de anos, a quantidade de urânio no planeta vai ser a metade. Se a quantidade de urânio vai ser pela metade, a gente vai produzir o quê? Metade das partículas alfa. Então, eu poderia dizer que é alfa sobre 2. Então, se a gente for pensar aqui, ó, alfa mais 0,5 alfa, isso vai me dar 1,5 alfa, ou seja, não vai dobrar, vai ser 1,5 vezes maior. Então, essa aqui está errada por causa disso. Na letra D, ele fala assim, o decaimento do urânio 238 para o urânio 234 gera a mesma quantidade de hélio do decaimento do chumbo para o polônio. Então, vamos lá, 238 para o 234. Cadê o urânio 234 aqui? Urânio 234. A gente liberou uma partícula alfa. Agora, do chumbo, cadê? Do chumbo, primeiro, do chumbo, 214 para o polônio, liberou quantas partículas alfa? Nenhuma. Né? Ó, ele liberou partícula beta e não partícula alfa. Então, essa aqui também está errada, não é a mesma quantidade. E a letra E fala que a produção de hélio ocorre pela sequência do decaimento a partir do chumbo 206. Não, cara, já é do urânio para o tório, então não é a partir, né? Ele já produziu antes. Então, a resposta é a letra B, beleza?